Fala galera, estamos aqui com mais um Tijoladas, roda a vinheta. E hoje no nosso programa, nós estamos aqui, eu e o Gustavo Teixeira. Gustavo, e aí, prazer te ver, cara, muito tempo que a gente não se vê. Prazer, todo dia, né? Mas estamos aqui hoje, vamos fazer um vídeo dos melhores jogadores da história que nunca ganharam um título da NBA. Então, os melhores jogadores sem títulos, melhores jogadores sem um anel, melhores jogadores sem pendurar um banner. Você pode colocar qualquer título aí, menos o título que eles têm. E no final das contas, a gente vai escolher um cara que a gente daria o anel. Exatamente. Então, quem nós daria o anel? Ali, vocês estão vendo já na tela, nós estamos fazendo um tier list. Que nós colocamos aqui 20 jogadores. Nossa produção separou... que eles falaram que eram os 20 melhores jogadores sem um anel, sem um título. Colocamos todos os nomes aqui. E olhando aqui, nós temos em primeiro lugar, lá em cima, nós temos o melhor jogador sem título. Cravar quem é esse jogador. Você tá vendo ali que nós podemos só colocar um jogador nessa fileira. Só vai dar um anel para um. Depois nós temos um crime não ter um anel. Que nós podemos colocar 5 jogadores ali naquela prateleira. Aí nós temos também merecia muito, que nós podemos colocar 6. Ali no laranjado nós temos seria legal, onde nós podemos colocar 7 jogadores. E em último lugar, é basicamente o pior jogador desses 20 jogadores que não tem um título, que não merece. Que quase todo mundo merece um títulozinho aqui. Assim, né? Mas... tem tantos jogadores da história da NBA que não mereciam de fato um título e ganharam, como é que esses 20 aí não vão merecer, né? Sim. E eu tô vendo aqui que são só jogadores aposentados. Não, tem algum. Tem um nome ali. Não, tem um Westbrook ali também. Então, galera, aqui nessa lista nós temos uma mistura de jogadores aposentados e ativos aí entre esses 20. E quer falar alguma coisa antes de começar ou vamos partir pro primeiro mesmo? Não, vamos partir pro primeiro. Eu acho que a gente já deixou claro qual é o propósito disso aqui, né? Dar um anel pra alguém no final. Nós queremos dar um anel pra alguém e é isso que nós vamos fazer hoje. Vamos dar. Primeiro, Charles Barkley. Charles Barkley? Nossa, já vai começar assim, né? Pesado, né? Pesado de primeira. Não Charles dá Barkley. pra gente colocar de cara ele no melhor jogador sem título, porque acabaria o suspense, né? Não dá pra gente cravar isso logo e essa discussão vai render. Eu vou até puxar aqui algumas estatísticas que nós precisamos, né, pra ajudar a gente aqui. Com certeza. Mas já pode adiantar a produção. Já pode ir botando ele ali num crime não ter, porque é o mínimo pra ele, né? Cara, o Charles Barkley, 1000 jogos na carreira, uma média de 22 pontos por jogo, quase 12 rebotes, 4 assistências. Bateu na trave com o Phoenix Suns, né? Chegou lá na temporada que ele foi MVP em 93. Perdeu pro Jordan. Olha, o foda é que, de fato, assim, um dos melhores jogadores da história. Ele foi elegido aí nos top 75 jogadores na lista de 75 anos da NBA. Tá naquela listinha de jogadores que só não ganharam por quê? Porque jogaram na época do Chicago Bulls, o Michael Jordan, gente. Vamos deixar ele no um crime não ter, porque realmente é um dos melhores ala pivôs da história. E tá no debate ali pro melhor sem título. Com certeza ele vai estar nesse debate. No final a gente vai definir isso. Quem nós temos segundo ali? Elgin Baylor. Elgin Baylor foi meio que o LeBron, antes do LeBron. Ele era um ala pivô, né? Um ala que jogou no Lakers. Cara, a coisa mais insana pra mim do Elgin Baylor é que ele jogou com Wilt Chamberlain, Jerry West, no mesmo time. Eles não conseguiram ganhar um título. Literalmente, Jerry West, Wilt Chamberlain, Elgin Baylor, talvez 3 dos melhores jogadores da época dele, não conseguiram ganhar um título. Tem informação se é o Elgin Baylor, que é aquele jogador que foi pro exército, ficou um tempo no exército? Eu acho que não, mano. Porque tem um jogador que ficou no exército um tempo e teve médias absurdas nos jogos que jogou, sendo que ele só podia jogar no fim de semana. Não sei, mano. Mas eu vou pegar um pouco dos números aqui do Elgin Baylor. Na carreira, 27 pontos por jogo, 13,5 rebotes por jogo, 4 assistências. Então, Elgin Baylor, jogador que jogou de 58 até 72, todas as temporadas dele com o Lakers também. Então ele começou na franquia do Lakers, terminou a carreira na franquia do Lakers.
E, cara, ele teve temporadas aqui com... Ele teve uma temporada em 62, 38 pontos por jogo. Aí na próxima temporada, 34 pontos por jogo. Então, assim, é um cara com uma média de 27 pontos por jogo. Então, realmente é um cara que é um craque. Eu tenho muita convicção, inclusive, de que a informação que eu trouxe é sobre ele. Talvez, mas cara, eu talvez. acho que o que tem que ser pontuado sobre o Elgin Baylor é que ele não é muito comentado na história da NBA pelo que você citou. É um jogador do Lakers, marcou história no Lakers, não ganhou um título no Lakers, né? Tem muita competição com ele, então a gente acaba não lembrando. É bizarro pensar que ele jogou no Lakers de 58 até 72 e nunca ganhou um título. É porque nessa época tinha um time aí que ganhava tudo. Não sei se você já ouviu falar. Um time já ouviu de falar? Qual o nome do time? Boston Motherfucking Celtics, baby. Elgin Baylor, eu vou colocar ali... Olha, um cara que jogou tantos times em uma franquia tão forte como Jerry West e Will Chamberlain. É um crime não tem. Mas aí também eu acho que a gente já vai estar afunilando demais esse um crime não tem. Vamos colocar ele merecia muito? Vamos botar ele no merecia muito por agora. Merecia muito. Carmelo Anthony. Fala aí, o Carmelo jogou no seu time, no Knicks, por muito tempo. Eu já tô puxando aqui os números dele aqui. Tá. Enquanto você puxa esses números, eu vou deixar claro uma coisa. Em nenhum momento o Carmelo Anthony mereceu ganhar um título no Knicks. Em nenhum momento o Carmelo Anthony mereceu ganhar um título em Denver, na minha opinião, porque mesmo quando ele era competitivo, nos momentos decisivos ele sumiu muito, né? O J.R. Smith, em várias situações que jogou junto com ele, precisou assumir responsabilidades que não cabiam ao J.R. Smith. Cara, nós temos então o Carmelo Anthony com média de pontos de 22,5 pontos por jogo, 6 rebotes, basicamente quase 3 É uma média de pontos que também cai um pouco por causa da reta final da carreira dele, né? Porque até 2015 eu acho que a média dele devia ser uns 27 pontos por jogo. Temporada de calouro dele, ele já chegou marcando 21 pontos por jogo, que foi lá em 2003, 2004, ele é o mesmo draft do LeBron. E ele foi... Cara, basicamente 13 anos seguido a mais de 20 pontos. Não, ofensivamente falando, eu acho que o Carmelo Anthony foi um dos jogadores mais completos que eu já vi, assim, que pontuava de todas as formas possíveis, né? A melhor temporada dele, em termos de pontuação, foi 2006, 2007, onde ele tinha uma média de 28,9 pontos por jogo. Foi o cestinha da temporada com seu Knicks, com 28,7 pontos por jogo. Temporada. É bom deixar claro que esse cestinha aí ele conquistou nos últimos jogos da temporada, porque o Kevin Durant já não estava jogando ou jogava pouco tempo, e ele acabou ganhando esse scoring title aí que... Enfim, eu fiquei feliz na época, mas reconheço que não tem grande relevância, não. Cara, Carmelo Anthony pra mim, cara, assim... Olha, eu gosto muito do Carmelo, desde o tempo de Syracuse dele. Pra quem não sabe, ele foi universitário, ele foi jogar em Syracuse, ganhou o título nacional em Syracuse. Tem a mesma idade do LeBron, mas ele foi jogar no colegial, o LeBron não. O LeBron foi direto pra NBA. Mas, cara, o Carmelo na NBA nunca foi um jogador vencedor pra mim. Nunca foi, longe Sabe disso. assim, não porque ele nunca ganhou um título, mas ele nunca teve aquela... Me dá a bola, deixa que eu resolvo. Ele não tem aquela... Kobe, Chamavam Jordan... ele de clutch. Chamavam ele de clutch na época que eu comecei a acompanhar o Knicks. Cara, que decepção foi com o Clutch Melo. Gente, ele errava tudo. Cara, pra mim... tudo. O que você acha? Eu quero falar que seria legal, mas eu não sei se a galera vai me matar por causa disso. Eu assumo. Se for pra cair em cima de alguém, cai em cima de mim, gente. Seria legal, porque é isso. Não merecia muito. Em nenhum momento da carreira dele ele mereceu esse título. Em nenhum momento ele fez por onde. Jogou no Knicks um tempão. Em nenhum momento se preocupou em formar ao seu redor um time vencedor. Sabe? São muitos critérios contra o Carmelo. Em uma lista que a gente vai ver gente muito maior do que ele. Jogou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 temporadas no Knicks. E é decepcionante, Marcos, porque o Carmelo, a galera pode não ter a dimensão. A comparação do Carmelo, quando eu comecei a assistir NBA, era com o Kevin Durant. Você tem noção disso? Como é que ele ficou tão estagnado na carreira? Como é que ele estagnou tanto a ponto de a gente estar olhando pro nome dele aqui e falando, seria legal se ele ganhasse um título. Mas ele também tá com os top 20 jogadores que nunca ganharam, né? Mas assim, pra mim, assim, o Carmelo é um scorer nato. Igual um dos melhores scorers da história em termos de mais difíceis de marcar. Colocar a bola nas cestas, sabe que o Carmelo consegue fazer isso. Mas em termos de defesa, em termos de... Cara, o quanto eu ouvi do Carmelo é preguiçoso. Muito preguiçoso. O quanto que eu ouvi, o Carmelo não é um líder. Ele não... Igual, cara, o LeBron James é o primeiro cara pra treinar todo dia. O Kobe
tá lá às 5 horas da manhã. O Carmelo não é esse cara. Não é. Então, mas ele é um cara, assim, de talento, em termos de talento, ele tem de sobra. Mas eu coloco que ele não seria legal, que eu acho que seria legal. Seria legal. Mas também... Talvez isso suba, talvez a gente mude depois, mas a princípio, batendo o olho, seria legal. E eu vou te falar, hein? Ele tá na briga pra entrar nesse não merece ele. Tudo bem, mas vamos lá. Vamos lá. Vince Carter. Cara, Vince Carter, é insano pensar que o Vince Carter, que jogou tantos jogos em tantas franquias, não tem um título. É louco mesmo. É a primeira coisa que eu penso. 22 temporadas, vamos botar aí? Exato. Foram 22 temporadas mais ou menos que o Vince Carter joga na NBA. Média dele foi 17 pontos por jogo, 4 rebotes, 3 assistências. Então é o jogador, pelo menos entre os 3 aí que os 4 citamos até agora, tem o menor média de pontos por jogo. Cara, jogou no Toronto, né, que foi lá onde que meio que Air Canada, Vinsanity. Depois foi jogar no New Jersey Nets, depois foi pro Orlando Magic, depois foi pro Phoenix, depois Dallas, depois Memphis, depois Sacramento Kings, Meu depois Deus do céu, Atlanta. o vídeo vai ficar 1 hora só no Marcos falando dos nomes que ele já jogou Então, do time. basicamente, ele virou um daqueles jogadores que, depois de Toronto, New Jersey, ele foi pulando de lugar em lugar, tentando achar o espaço dele. Em termos de pontos, a melhor pontuação dele em uma temporada foi em 2000, 2001, 27,6 pontos por jogo, realmente uma média bem alta. Mas é um cara aí que não conseguiu esse rendimento tanto em um time que era realmente um contender, né? Porque o Nets, quando ele foi para lá, já passou daquela época que eles foram para as finais com o Jason Kidd. E o Toronto nunca chegou lá também. Eu acho que finais de conferência foi o mais longe que eles foram, que eles perderam pro 76ers, do Allen Iverson, quando eles foram para a final. Mas fora isso, cara, você não vê muito... Foi pro Dallas o ano depois que eles ganharam também. Foi pro Orlando o ano depois que eles foram para a final contra o Kobe. Resumindo, o Vince Carter... Seria forte legal. candidato ali ao não merece também, junto com o Carmelo, hein? Seria legal. Seria legal. Quem merecia Seria mais? legal, porque, olha, o Vince Carter é uma coisa assim. Eu nunca ouvi falar do Vince Carter pelos feitos dele. Olha, como o Vince Carter fez aquele time do Raptors jogar bola. Não, é sempre. Enterrar. Olha como ele enterra. É o Jamorant de antigamente. É o jogador de teco-teco. Se Vince Carter estivesse na liga hoje, ele seria um dos mais fodas. A Enzada ia botar ele no top 5 da liga, filho. Faz um windmill ali, faz um between the legs. Vambora, mas próximo. Carmelo é melhor que o Vince Carter. Merecia mais que o Vince Carter. Então eu já tiro até o Carmelo dessa discussão, porque eu acho que o Vince Carter não... Ali da discussão do não merece, né? Que a discussão tem em cima e tem embaixo, né? Eu acho que o Vince Carter vai ser um fortíssimo candidato a esse não merece. Pra tristeza do nosso produtor Gustavo Egídio, que está aqui nos ouvindo, torcedor do Toronto Raptors. Agora nós temos o Chris Paul. Chris Paul teve uma média, até hoje, né? Assim, a média de carreira dele, 17 pontos por jogo, 4,5 rebotes, 9,3 assistências. É um jogador que também jogou New Orleans, né? Como Hornets e o Pelicans, LA Clippers, Houston Rockets, OKC, Phoenix Suns, Golden State Warriors e o San Antonio Spurs. Então é outro jogador que tá... Não, mas o Chris Paul é sacanagem, porque nos últimos 6 anos, 8 anos, ele jogou em 20 times, mano. Mas realmente, ele tá acumulando vários times. Tá mesmo. Ele tá realmente acumulando. E eu acho que quando tem um jogador que vai pulando de time em time... Desespero, né? Desespero. Eu acho que ele podia fechar ali no Suns. Não ganhei, cheguei numa final, fechou. Isso afeta o legado deles. Eu acho. Quando você pega um cara que fica pulando. Afeta, mas tem uma chance dele encerrar um legado muito lindo no San Antonio Spurs, hein? Olha, o Chris Paul liderou a liga 5 vezes em assistências. Ele liderou a liga 6 vezes em roubos de bola por jogo. Melhor temporada dele, talvez, aqui é de 2008, 2009, 23 pontos por jogo, 11 assistências, 3 roubadas de bola por jogo, 6 rebotes. A gente sabe onde a gente vai colocar ele, né? Agora vai ter que ser ali no azul com o Charles Barkley. Você coloca ele lá? Claro, mentira, você não coloca? Um crime não ter. Sério? Tu acha que não? Cara, porque o Chris Paul, eu lembro, quando chegou na final da NBA com o Phoenix Suns, tipo assim, o hype em cima daquilo ali, eu nunca tinha visto antes, com um jogador ganhar seu primeiro título, ganhar seu único título, sabe? E a discussão dele com o Barkley era real naquele momento ali. Cara, o Chris Paul ficou em relação ao Suns, tá? Tô falando em relação ao segundo lugar em MVP em 2007, 2008. Já ficou em terceiro lugar em MVP
quando primeiro ano dele no Clippers. Aqueles anos do Clippers, ele ficou terceiro lugar, quarto lugar, sétimo lugar, sexto lugar em MVP voting. Então, realmente teve o Lob City ali, ele era o Clippers. Esse sexto lugar é complicado, né? Que o sexto lugar vai ser aqueles caras que foram caçando ponto de quarto, quinto, foi somando uns pontinhos ali, tô em sexto. Chris Paul, vamos lá, não, é um crime não ter? Um crime não ter. Porque realmente ele é o melhor armador desse século, 2000 pra cá. Esse aí é outro tier list. Tem outro debate. Tem o Steve Nash, tem o Luka, tem que pensar, Westbrook, tem que pensar, James Harden, Kyrie. Eu acho que vai ter um Steve Nash ali, então a gente pode até ter essa discussão daqui a pouco. Vamos pro próximo. Dominique Wilkins, lenda também do Atlanta Hawks. Mede na carreira 25 pontos por jogo. Galera, eu tô arredondando pra cima, tá? Então, se Dominique Wilkins, por exemplo, 24.8 pontos, eu tô falando 25. 25 pontos por jogo, 7 rebotes, 3 assistências. A melhor temporada dele foi em 85-86, com 30 pontos por jogo. E essa temporada ele ficou segundo em MVP. Quem ganhou o MVP aquele ano foi o Larry Bird, mas já ficou segundo em MVP, quinto em MVP, sexto em MVP. É o tipo de jogador que, cara, não ganhou título porque... Mesmo critério do Barkley ali, né? Não ganhou título porque jogava numa época muito recheada de craques. Dr. J, muito Jordan, de Bird, Magic, Isaiah Thomas. Então era impossível praticamente ganhar um título naquela época com o Atlanta Hawks, vamos botar assim. Mas, cara, eu tô ficando com medo da gente jogar muita gente ali num crime não ter. Então eu botaria no merecia muito. Vamos colocar no merecia muito? Merecia muito. Colocar ele no merecia muito porque... eu acho que um crime não ter é muito forte, sabe? O Barkley até bota nisso porque ele conseguiu ser MVP naquela época, né? Tem esses critérios que a gente faz jogar um pouco mais acima. Curto, gosto. Agora nós temos Patrick Ewing. É o Patrick Ewing ali? Patrick Ewing. Agora nós temos o Patrick Ewing, ídolo da franquia de... Do meu Knicks. New York Knickerbockers. Olha... Um crime não ter. Eu já vou falar... Criminoso o crime Ewing não ter um título. Não ter. Criminoso. Acabou perdendo pro Shaq. As duas vezes que o Knicks conseguiu chegar às finais nos anos 90 foi contra o Orlando Magic em 94 e o contra o Houston Rockets em 94 e contra o San Antonio Spurs em 99. Perdeu títulos para Hakeem Olajuwon e para Tim Duncan. Para as torres gêmeas, né, do San Antonio Spurs. Exato. E médias de carreira, 21 pontos por jogo, 10 rebotes, 2 assistências. A melhor pontuação dele, ou a melhor temporada dele, pelo menos, ali, foi em 89, 90, 29 pontos por jogo. Mas, cara, ele era um jogador que 25 e 10 fácil. Agora, no auge dele ali de 89, 90 até... 97, 98 ali, ou desculpa, 89, 90 até 97, 98, e tava 20 e 10 consistente toda a temporada. Loucura. Inclusive, um crime não ter. Um dos maiores pivôs da história da NBA, inclusive. Nesse recorte também de 89 até 95, MVP em quarto lugar, quinto lugar, quarto lugar, quinto aí lugar, quarto lugar. Aí tu vai ver em cima dele quem tinha? Michael Jordan, tá ligado? Michael Jordan, Hakeem Olajuwon. Carl Malone, talvez, tipo, pô, pelo amor de Deus, era uma galera absurda que poderia estar em cima dele. Mas você acha que você coloca um crime... Vamos botar ele no merecia muito? Por enquanto? Eu acho que é melhor. Acho Talvez melhor. é o primeiro da fileira ali do melhor. merecia muito. Porque o crime não ter nos anos 90, a gente tá no Barkley ali, né, cara? Ele que é meio que o auge disso, né? É. Paul George. Paul George é um jogador, obviamente, está em atividade até hoje. Tem uma média de carreira de 21 pontos por jogo, 6 rebotes, 4 assistências. É um jogador que foi, claro, draftado pelo Indiana Pacers, depois foi lá jogar no OKC Thunder, depois foi para o Clippers e agora está em Philadelphia. A melhor temporada do Paul George foi de 2018, 2019, quando ele estava com o Oklahoma City Thunder, 28 pontos por jogo.
Ficou em terceiro lugar de MVP voting naquela temporada. Sim. Cara, eu sou um... Paul George é difícil pra mim, porque assim, eu gosto muito dele, mas é um cara que nunca bate minhas expectativas. E por causa disso, eu já comecei a perder. Ele também começou com fé nele. expectativas muito altas por conta dele mesmo, né? Isso também a gente tem que levar em consideração. 2013, 2014, aquele Indiana Pacers bate de frente com o Miami Heat. E quando eu falo bate de frente, é bate de frente mesmo, né? Ameaça eliminar o Miami Heat tanto em 2013 quanto em 2014. Lógico que isso, no final das contas, não vai valer nada, né? No final das contas, isso não tem a menor importância. Mas eu acho suficiente pra colocar ele à frente do Vince Carter. Cara, eu acho que ele tá na frente do Vince Carter. Ele é um melhor jogador do que o Vince Carter. Nós nunca vimos, nós olhamos, tava olhando a estatística agora, nunca tivemos uma temporada onde o Vince Carter teve tanto sucesso igual o Paul George. Cara, porque pra você ver em 2018, 2019, eu não tinha lembrado assim de cabeça, só olhando aqui agora na estatística, que ele ficou em terceiro lugar de MVP e também em terceiro lugar de Defensive Player of the Year. Então, assim, era um jogador 28 pontos por jogo, liderou a liga em roubadas de bola. Mas olhando aqui pro Vince Carter, a melhor colocação de MVP dele foi em 10º lugar. Nossa. Em 2000. Né? Então, assim, nós não podemos que o Vince colocar Carter jogou numa época muito mais tranquila pra se ganhar um MVP. Então, foi ali aquele abismo que o Jordan deixa na NBA. Então o Paul George ficou muito mais perto de ser um MVP algumas vezes. Né? Então, eu vou colocar o Paul George ali em frente do Vince Carter. E agora nós temos o George Gervin, que é o Iceman, né, que jogou lá no San Antonio Spurs. Cara, o George Gervin, na carreira dele, cara, um dos caras mais subestimados, assim, na moral, assim, que a galera que não conhece ele, que é o Iceman, ele foi o cara que inventou o finger roll também, que é o finger roll. Média de carreira, 25 pontos por jogo, 5 rebotes, 3 assistências. Olhando nas temporadas dele, cara, ele foi cestinha da NBA 4 vezes. Então, pra dar ideia, o Allen Iverson foi cestinha 4 vezes da NBA. Então, assim, isso foi nos anos 80. 78, 79, 80 e 82, ele foi cestinha numa liga que tinha Larry Bird, Julius Erving, né, assim, Moses Malone. Melhor pontuação, 33 pontos por jogo. Ficou segundo em MVP em 78, segundo em MVP em 79, terceiro em MVP em 80, quinto em 81, sexto. Então, realmente um jogador que era craque, mas não tinha... Se não ganhou nessa época aí, que ganhava Washington, ganhava Portland, ganhava todo mundo, ele não conseguiu ganhar? É isso que eu entendi, então? Você tá entendendo, assim, as temporadas boas dele foi 76 até 85. Isso aí é um pezinho contra o nosso amigo George Gervin, hein? De 70... Cara, de 70... É porque ele tava no ABA antes, né? Então, o Spurs era um dos times da ABA quando eles fizeram o merger, né? A fusão NBA-ABA. Ele que veio da ABA também. Mas isso foi em 77. Mas, cara, desde então, os próximos 10 anos ele foi mais de 20 pontos. Igual eu falei, 27 pontos por jogo, 29 pontos por jogo, 33, 32. Então, era um cara que marcava muito. E, mano, se pá, ele é um... Mano, ele é melhor que o Carmelo Anthony. É isso que eu tô pensando, assim. Porque, assim, o Carmelo... É um jogador não midiático, e aí, às vezes, a gente discutindo isso em 2025, pode olhar para jogadores mais atuais e pensar, esses caras são maiores, eles são muito mais comentados. Mas o Paul George é um jogador que tende a ser esquecido na história da NBA, na minha opinião, por exemplo. Sim. Cara, o George Gervin também... Se eu conheço o George Gervin, e até o apelido dele, Iceman, é lendário também, mas, cara, tô comparando ele diretamente com o Carmelo. Carmelo, ele ficou, o George Gervin, 2 vezes segundo lugar de MVP. O Carmelo foi segundo uma vez. Foi? 2013. Sabe o que aconteceu? Tinha 120 votantes. 119 votaram no LeBron James, 1 votou no Carmelo Anthony. Impediu o LeBron James de ter um MVP unânime na história da NBA. Esse é o maior feito do Carmelo Anthony. O Carmelo ficou em terceiro lugar em 2012 e 13. Foi o melhor dele. Terceiro lugar. Mas ele recebe o único voto que faltava disso aí. Que loucura. Então eu tô perdido. Mas eu foi tenho essa lembrança. Não, foi o... LeBron James ficou em primeiro. O Kevin Durant ficou em segundo.
Carmelo Anthony ficou em terceiro, mas ele é o único que recebeu o voto first de primeiro team, lugar. voto Foi primeiro. isso. Mas o Kevin Durant, em termos de votos totais, Sim. ficou em segundo. Tá correto. Então. Mas com isso, o Carmelo Anthony, a maior pontuação que ele teve foi 28 pontos por jogo. Então, George Gervin teve 4 temporadas com mais pontos por jogo do que o Carmelo. Ficou mais alto em MVP voting. Com isso, eu coloco ele. Tá bem cravadinho. E como eu já disse, legal. Carmelo, Paul George são jogadores que, na minha opinião, tendem a ser esquecidos no futuro. Minha opinião. Próximo nós temos James Harden. James Harden que, a não ser que ele ganhe um título esse ano no Clippers ou nesses anos aí, ele tá com uma média de 24 pontos por jogo, 6 rebotes, 7 assistências. Já ganhou um MVP. Melhor temporada dele. Que é insano, mano. Assim, a temporada que ele ganhou o MVP, 30 pontos por jogo. Loucura. A temporada depois que ele ficou em segundo lugar, 36 pontos por jogo. E a temporada depois, 34 pontos por jogo, e ficou em terceiro lugar. Mas ele ficou, de MVP de 2000, todas as temporadas no Houston. Ele brigou todos os anos, de mano, 2013 até 2020, se bobear. É bizarro que ele ganhou o sexto homem lá em OKC, 2011, 2012. Aí a próxima temporada, no Houston, 26 pontos por jogo, oitavo MVP. Aí quinto lugar para MVP, segundo lugar, nono lugar, segundo lugar, primeiro lugar, óbvio, quando ele ganhou, segundo lugar, terceiro lugar. Então, assim, realmente é um cara que... Eu acho que a galera... Forte candidato ao nosso top 1, hein? Eu acho que é um cara que a galera não entende, assim, daquele 2017 até 2020, aqueles 4 temporadas ali, 17, 18, 19 e 20, o James Harden era absurdo. Era absurdo, mano. A galera Possivelmente era o melhor jogador do mundo naquela época. Esse debate acaba não acontecendo, mas talvez ele fosse o melhor jogador do mundo. Só que tinha um Golden State Warriors no meio do caminho dele, né? Um Golden State Warriors de Kevin Durant, Stephen Curry. Tem até a situação em que o Houston Rockets consegue, em 2018, finalmente bater de frente de verdade com o Warriors, abre 3-1. Chris Paul se machuca no jogo 5, se não me engano. E aí o Warriors reage. E no jogo 7, catastrófico, o pior jogo da história do Houston Rockets. E talvez do James Harden também. Talvez do James Harden também. Foi 0 de... Tô até arrepiado falando desse jogo, fico maluco. 27 erros de bolas de 3 seguidas que acabaram afundando a chance do James Harden ter um título da NBA. E o Chris Paul perdeu só o jogo 7 naquela temporada. Ele saiu machucado no jogo 6. Foi? Aí ele perdeu o jogo... Acho que foi o 5, hein? Ele perdeu os últimos 2? Perdeu os últimos 2, eu acho. Talvez. Independente, né? Eu coloco ali num crime não ter. Um crime não ter? E... Quem... Eu acho que a gente tem que deixar um crime não ter definido pra... A gente define no final. Nós definimos o último. O GOAT ali do... Isso. E a ordem do um crime não ter também a gente define no final. Pode ser. Iverson. Cara, Iverson é um jogador que até um pouco parecido com o James Harden, né? Ele tá com umas médias de 27 pontos por jogo, 4 rebotes, 6 assistências por jogo. É um jogador que foi cestinha da NBA 4 vezes. Na temporada que ele foi o MVP, 31 pontos por jogo. Temporada depois também, 31. Marcou 30 pontos ou mais por jogo em 4 temporadas na NBA. E... Olha, eu acho que o Allen Iverson, ele não tem vaga ali num crime não ter. Porque quem tá ali é muito foda. Quem tá ali é muito forte. Você acha que o James Harden é melhor que o Iverson? Merecia mais no título do que o Allen Iverson. Mas eu sou suspeito, Marcos, porque assim, o Allen Iverson, pra mim, ele sempre foi um grande exemplo de um jogador que tem muito hype, muito drible, mas pra ganhar um título, nunca me pareceu esse grande jogador. Mas eu sou suspeito pra falar. O que eu vi do Allen Iverson foi o finalzinho da carreira dele. Eu vi ele jogar no Knicks, pô. Cara, eu sei que... Cara, quando eu tava ele quase assistindo aposentado. o Iverson, tinha uns 10 anos ali, 2000, ele era... Ninguém parava ele, mano. Mas ele não era eficiente. O aproveitamento dele era baixo. Assim, ele saía... É porque o time dele era ele. Então, era só ele. Tu decretaria onde ali? Um crime não ter merecia muito ou seria legal? Eu vou colocar ele... Porque tem outros nomes ali que... Eu vou colocar ele em merecia muito. Vamos deixar. Apesar de gostar muito dele, eu acho que ele fica ali entre o
Patrick Ewing e o Elgin Baylor. Pode ser. Que eu acho que ele é melhor que o Elgin Baylor, mas eu acho que o Patrick Ewing talvez... O foda é difícil... Merecia muito, só porque o Patrick Ewing foi para 2 finais. Talvez ele merecia um pouco mais e o Allen Iverson foi para uma e foi quase barrido. Nesses né? Foi momentos a gente vai ter que usar critérios meio, né? Aí as 2 finais dão esse crédito a mais pro Patrick Ewing, mas é isso. Independente da ordem aí faz sentido. Agora nós temos o Sean Kemp que jogou, jogou pelo Sonics, jogou no Cleveland Cavaliers, jogou no Portland, no Orlando. Sean Kemp, média de carreira, 15 pontos, 8 rebotes, 2 assistências. Melhor temporada dele foi quando ele estava em Seattle, que eles ficaram com vice-campeonato, perderam pro Jordan. Tava ele e o Gary Payton jogando naquele campeonato ali. Cara, o melhor ano dele foi em Cleveland, 20 pontos por jogo, mas só teve uma temporada com 20 pontos. O resto das temporadas, tudo abaixo de 20 pontos. Eu vou ser bem sincero contigo, eu só conheço o Sean Kemp por causa da camisa mesmo. Nunca parei pra ver highlights do Sean Kemp, você já? Mano, highlights dele é insano. Vou parar pra ver, então. Vou parar pra assistir. Se você nunca viu Admito highlights... que nunca foi um jogador que eu sentei e pesquisei no YouTube. Sean Kemp. Vamos ver os highlights dele aqui. Não, real, se você nunca viu highlights do Sean Kemp, pode ver lá. Ficou melhor... Vou deixar essa pra você definir, porque eu realmente, cara... Tô às cegas aqui, eu só vou me basear naquela camisa braba do Sonics dele. Pra mim, provável vai ser o pior dessa lista. Real. Também então, pelo que você falou aqui, pelo fato de eu não conhecer muito bem, eu imagino que seja o que menos merece. Pegar um jogador que teve uma temporada de 20 pontos na carreira, e cara, assim, a melhor temporada dele em termos de ranking de MVP foi em 93, 94, onde os números dele era 18 pontos e 10 rebotes por jogo e ficou 7º em MVP. E esse número me chama a atenção, cara, porque fim de anos 80, início de anos 90, era um ano que a liga tinha uma pontuação muito elevada. Um dos jogos das maiores pontuações, se você ver, estão ali no início dos anos 90. Como é que o cara não teve uma média de 20 pontos, pô? Isso é uma loucura. Isso eu tô falando. Agora nós vamos para um cara que teve várias médias de 20 pontos, né, inclusive na carreira, que é o Karl Malone. Média na carreira, 25 pontos por jogo, 10 rebotes, 4 assistências. Cara, o Karl Malone realmente é absurdo. 18 temporadas, quase todas com a Jazz. Ele jogou uma temporada com o Lakers, tentando caçar aquele anel. Não que nós estamos critério aqui. E não conseguiu. Cara, ele já teve temporada de 87, 88 até... Cara, basicamente pra sempre ele tava com mais de 25 pontos. Tanto que a média dele na carreira é 25 pontos. Ele teve uma temporada com 31 pontos. Ganhou MVP 2 vezes. Ganhou MVP em 96, 97, né, que foi a temporada que ganhou do Jordan. E também ganhou em 98, 99, também foi MVP. Então, 2 vezes MVP. Liderou a liga... Nunca liderou a liga em pontos por jogo. Nossa, que informação surpreendente. Mas é o terceiro cestinha de todos os tempos da NBA. Só está atrás do LeBron James e Kareem Abdul-Jabbar. Inclusive, ele nunca liderou a NBA em nada. Nenhuma estatística. Nem rebotes, assistência, nada. Mas, então, cara, o Karl Malone é um jogador que se sustenta ali pela consistência, né? Digamos assim. Mano, é insano, assim. Ele é muito consistente. Eu tô vendo aqui 1, 2, 3, 4... Espera aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... Merecia muito ou um crime não ter? De 19 temporadas, 17 com mais de 80 jogos. Vamos botar ele num... Isso é insano. Ter, né? 19 temporadas, só 2 temporadas ele não bateu 80 jogos. Isso é muito louco, gente. É e hoje pro Embiid, pro Embiid bater 80 jogos em uma temporada... Se pegar 3 temporadas, quem sabe o Joel Embiid consiga chegar a 82 jogos. Isso é insano, jogos. Mano. 17 de 19 temporadas com mais de 80 jogos. Vai ter Isso que ser bizarro. um crime não ter, né? Um crime não ter. Que é irônico pro Karl Malone também, um crime. É verdade. Com todo respeito. Eu coloco o Karl Malone... Cara, eu coloco o Karl Malone em frente ao Chris Paul ali. Também acho. Nós estamos jogando só feitos dentro de quadra.
bem Importante ressaltar importante isso. falar sobre isso. Reggie Miller. O que você acha do Reggie Miller? Cara, olha, eu sou torcedor do Knicks. E, assim, quando eu comecei a assistir NBA, eu gostava muito de assistir aquele 30 for 30 da Sim. ESPN. Eu amo. Um dos episódios, assim, que mais me marcou foi sobre o Knicks e o Reggie Miller. Então eu tenho um certo trauma com a cara desse maluco. Quando eu ligo a TV, assim, e tá na transmissão americana e tá ele na bancada, eu desligo. Eu mudo pra transmissão hoje, brasileira. pra quem não sabe, ele é comentarista. Cara, o Reggie Miller ele foi draftado pelo Indiana Pacers, todos os jogos, né? Todas as temporadas, a carreira inteira lá em Indianapolis. 18 pontos por jogo, 3 rebotes, 3 assistências por jogo. É um jogador que... E começa a se desenhar ali a gente tirando a gente desse um crime não ter, porque o Reggie Miller é um dos que pode entrar, mas aí eu vou precisar da sua opinião, como um cara que viveu a NBA dos anos 90, cara, eu de mais acho que, perto. Em termos de talento, ele não chega perto desses 4 que estão ali, não. Acha? Então vamos botar ele não merecia muito, pô. Cara, eu acho que fica no último lugar do merecia muito, mano. Você acha? Em termos de talento, assim... Então o único feito da carreira desse cara foi ganhar do Knicks, igual o Trae Young. A única coisa, ele foi pra final em 99, mas quando eles foram pra final já em 99, não 2000, era... Foi 2000 que eles foram. 2000. Foi Ganha do Knicks. Exato. Aí eles perdem pro Lakers na final. Nessa temporada tava com 18 pontos por jogo. Mas, cara, se você ver aqui, a melhor temporada dele foi de 89, 90, 24 pontos por jogo. Depois disso, era basicamente 20 pontos por jogo ali. Nunca teve uma temporada assim de 28, 30 pontos por jogo. Em termos de MVP, nunca ficou no top 10 de MVP. 13 foi o mais alto em votação de MVP. Não tinha essa dimensão de que a carreira dele se resume a bater no Knicks, não. Bom saber que tem mais um desses na história. Então eu acho que é isso por agora. Talvez eu até desço ele pra seria legal. E coloco... Olha só, quem tá determinando isso aqui é o Marcos. Eu nem vi esse maluco jogar, hein? Tudo que eu sei sobre ele é que ele acabava com o Knicks. Mano, assim, isso tá na tua responsabilidade, hein? O Reggie Miller é bom, mas, cara, se você vê um jogador que nunca ficou no top 10, todos esses outros jogadores já ficou no top 10 de MVP. Literalmente todos eles. É um peso. Vamos lá. Próxima. Agora nós temos o Pistol Pete Maravich, um dos outros melhores apelidos da história. O Pete Maravich, carreira 24 pontos por jogo, 4 rebotes, 5 assistências. Jogou somente 10 temporadas na NBA. A melhor temporada dele em termos de pontos foi 31 pontos por jogo. Ele ficou terceiro lugar de MVP nessa temporada. Foi aqueles anos ali que você não gosta de contar da NBA. Foi 76, 77. Ficou em terceiro lugar de MVP. E, cara, foi basicamente isso. Nunca teve números super expressivos, né? Teve Sabe o que me chamou a atenção 31 pontos dele, por jogo Marcos? é muito ponto, né? Sabe o que me chamou a atenção dele? Teve um arena, outro dia a gente gravou um Tijoladas, Sim. falando sobre os GOATs de cada franquia. Sim. No outro dia, não foi hoje. Aham. E a gente colocou o Pets Maravich no top 3 de muitas franquias. Sim. 2 ou 3. Sim. Não foi? Não, o Pete Maravich, ele tava no... Eu acho que... Nós cogitamos ele no Atlanta, aí no New Orleans. Da NBA. New Orleans nós tínhamos colocado ele. Porque naquela época também ele era o New Orleans Jazz. Então não era o Utah Jazz, era o... Então pra quem não sabe, New Orleans Jazz é onde foi o berço da franquia do Jazz. Tanto que o símbolo, igual Jazz, é um tipo de música que tocava muito em New Orleans. Tem nada a ver com Utah, que é um lugar de montanha. Isso Então, é muito engraçado. O Lakers também. Se chama Lakers, mas não tem nenhum lago em Los Angeles, gente. Exato. Cara, eu colocaria em... Seria legal ter. Bota ali entre o Vince Carter e o Sean Kemp, o que você acha? Eu colocaria ele entre o Paul George e o Carmelo. Pode ser, eu não sei, cara, assim... Só pela história dele. E assim. isso que eu falei tem um impacto, né? Ele tá no top 3 de tantas franquias. Mas se você parar, o Paul George também tá no top 3 de várias franquias. Olha, sabe o que é interessante? O Maravich jogou de 70 até 80. Né? Jogou aquela década, aí ele morreu de um infarto de coração, jogando basquete. Enquanto ele estava como jogador do Celtics. Então, diz aí. Isso foi
44 anos atrás, 45 anos atrás, né? De 80 até hoje, 2025. Em 45 anos, nós vamos lembrar do Paul George? Em 45 anos, a gente vai levar do Pet Maravilha? Assim, é 45 anos Não, depois concordo, que ele jogou. eu tô brincando, concordo. Eu entendo o que você está dizendo. Realmente. O Paul George, como eu disse, tende a ser esquecido. E o Pet ainda continua sendo lembrado. Petkovic. Pistol Pete Maravich. Próximo. Faltam 5. Mutombo. Tá apertando, hein? Pô, nós temos que subir umas pessoas, hein? Mutombo. Cara, tá na frente do Brad Miller? Dikembe Mutombo, eu vou puxar aqui um pouco sobre o Dikembe Mutombo. 10 pontos por jogo, 10 rebotes por jogo, 1 assistência. Melhor temporada dele em termos de pontos foi 16 pontos por jogo, que foi o ano de calouro dele, foi o ano que ele mais marcou pontos, 16 pontos, depois disso foi tudo caindo. Rebote teve, desde quando ele entrou, 12 rebotes até ele sair, basicamente, ou até perder ali no auge ali, em 2000, uma década de mais de 10 pontos, uma temporada com 14 pontos por jogo, rebote por jogo, algumas temporadas com 4 tocos por jogo, uma temporada com 4.5 tocos por jogo. Quando ele estava em Denver. Ele é um dos melhores da história. Ele ganhou o Defensive Player of the Year 4 vezes, em 95, 97, 98 e 2001. Pô, então, muito forte, cara. Ele era defensor do ano numa época que tinha o Olajuwon, por exemplo. Exato. David Robinson. Vamos colocar ele acima do Red Miller, então? O que tu acha? É que, pô, merecia muito pro Mutombo, mano. É pesado também essa palavra, eu acho que ele não seria legal também. Quantas que o seria legal já tem 7. A gente teria que subir alguém. Sobe. Que a gente vai ter que descer alguém desse... Vamos descer logo o Sean Kemp? Desce o Sean Kemp. Ele é o pior. Tô até olhando o resto. O único jogador ali que teve uma temporada de 20 pontos, o resto teve pelo menos 2. Sean Kemp. Aí o Mutombo... o Mutombo fica aí, seria legal. Seria legal. Seria legal. Eu acho que... O que você acha? Onde você quer colocar ele? Cara, é que eu tendo recebido essa informação de que ele ganhou Defensive Player em uma época que tinha Olajuwon, David Robinson, mano... É um baque diferente até aqui. Até o Jordan, Gary Payton. Sim, jogadores aí. Vamos colocar ele ali sim, vai. Pode botar. Vambora. Pode botar ele aí no seria legal na frente do Red Miller. Não, então tá definido aí, gente. O Sean Kemp, com certeza, é dessa lista de 20 jogadores o que menos merecia, o que não merecia um título entre esses 20, na nossa opinião, né? Ele é o jogador que só teve uma temporada de 20 pontos. Todo mundo, pelo menos, teve 2 temporadas. E, cara, o auge dele foi muito curto. Muito curto. Sabe, assim, ele jogou bem algumas temporadas e caiu muito de produção. E ele teve muitos problemas extra-quadro também. É só pesquisar que você vai ver. Vou procurar saber. E o meu argumento forte também é que eu nunca parei pra assistir highlights do Sean Kemp. Todos os outros eu já parei pra ver pelo menos 1 minuto na vida. O Sean Kemp, Gustavo, vejo a NBA há 15 anos, nunca parei pra assistir. Mas você falou que são legais, vou parar pra dar uma olhada. Sean Kemp, Marcos. Se sair um corte, coloca uns lances aí do Sean Kemp só para as pessoas reconhecerem um pouco do que era o Sean Kemp, que ele era quase ele era um power forward, dunker, foda. Eu vou fazer isso hoje mais tarde. Steve Nash. Então, Steve Nash. Eita porra. Cara, Steve Nash, vamos aqui. Steve Nash, média na carreira, 14 pontos por jogo, 3 rebotes, 9 assistências. Ele foi draftado pelo Phoenix Suns naquele draft que tem o Kobe Bryant, Allen Iverson, Ray Allen, Stephon Marbury, Peter Stojakovic, Jermaine O'Neal. Briga com o de 2003 para ser o melhor da história. Sim. Melhor da história. Em termos de pontos, a melhor pontuação dele em uma temporada foi a temporada de MVP dele em 2005, 2006, 18,8 pontos por jogo. Ele é o único jogador aqui que nunca teve uma temporada de 20 pontos. Vamos contextualizar essa informação? Ele nunca teve uma temporada de 20 pontos em média. Ele jogava numa época em que ele tinha uma função muito bem definida, de passador. Eu acho que ele e o Chris Paul é os últimos armadores natos mesmo. Natos. Né? Bota ali o Jason Kidd também nesse bolo. Jason Kidd. 3 ali são os últimos mesmo. Até o Rondo
pode entrar O nessa Rondo listinha. pode entrar. O Rondo pode Mas, entrar. cara, eu acho que o Steve Nash merecia mais que o Chris Paul. Cara, se você ver, o Steve Nash liderou a liga 5 vezes em assistências. Quando ele foi MVP 2 vezes. 2 temporadas que ele foi MVP. A primeira, que é aquela que agora debate muito, 15,5 pontos por jogo, 11,5 assistências. Aí na temporada que depois ele também ganha MVP, 19 pontos por jogo, 11 assistências por jogo. E a temporada depois ele ficou em segundo lugar com 19 pontos e 11,5 assistências por jogo. Eu coloco ele entre o James Harden e o Chris Paul. O que você acha? O Steve Nash, pra mim, Um crime não é ter. maior do que o Chris Paul, mas não chega ao James Harden. Você acha que é um crime o Steve Nash não... É porque ele ganhou 2 MVPs, né? Cara, pô, olhando pro Chris Paul e pro Steve Nash, eu acho que é mais crime o Steve Nash não ter do que o Chris Paul. Eu acho, sim. Até porque, assim... Porque ele também jogou em... pesa o Steve Nash ter tentado formar aquela panela furada em Los Angeles, né? Então, Pesa contra ele. se você olhar, o Steve Nash jogou em Dallas com Dirk Nowitzki e Mike Finley. Jogadores muito bons. Aí jogou em Phoenix com Amari Stoudemire, Sean Marion, Leandrinho. Shaq jogou lá também. Boris Diaw tava lá. Pô, Boris Diaw. Aí ele foi... Calma, Marcos. Calma, Boris Diaw, eu tô exagerando. Aí legal. ele foi tentar fazer aquela panela com o Dwight Howard e o Kobe. A panela mais furada da história da NBA, pra quem não sabe, naquelas duas pesquisem sobre o temporadas- Lakers dessa época. Naquelas 2 temporadas ele tava com 12,7 pontos por jogo e a próxima 7 pontos por jogo, que foi a última temporada dele como jogador da NBA. lá No Lakers ele já chega cansado, ele não rende nada no Lakers. Mas eu ainda acho que ele merecia mais do que o Chris Paul, sim. Vamos deixar ele ali, porque nós vamos ter que subir alguém e talvez ele fique ali. Vamos lá. John Stockton. John Stockton. Cara, John Stockton é um dos caras mais subestimados da história da contigo. NBA. 13 pontos por jogo, 3 rebotes por jogo, 11 assistências por jogo. Outro cara que... Mano, eu tô olhando aqui... É um forte concorrente, hein? Ao melhor jogador sem título. Cara, assim, se a gente botou o Karl Malone no Um Crime Não Ter, não faz sentido não colocar o Stockton no Um Crime Não Ter. Então o debate dele já começa ali do ladinho do Karl Malone contra o Charles Barkley e contra o James Harden. O Steve Nash eu acho que já não tem como botar ele no melhor jogador sem título. Eu acho que vai ficar entre Harden, vai ficar entre o Karl Malone, Charles Barkley e o último concorrente chegou agora. Cara, o John Stockton é outro jogador igual o Karl Malone. 18 temporadas, 15 delas, 82 jogos. Que loucura, cara. 82 Cara, é um jogos em crime. 15. Vamos resumir. É um crime o Utah Jazz dos anos 90 não ter um título. E, mano, o John Stockton é outro jogador que nunca teve uma média acima de 20 pontos por jogo. Então, esquece tudo que eu falei ali do Sean Kemp, que era o jogador que eu falei que só tinha uma temporada, mas o Stockton e Nash também nunca teve. Eu pensei na hora que você falou, mas eu confiei nas tuas informações aí. Mas né? olha, cara, o Stockton liderou a NBA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes em assistências por jogo. Uma temporada dele era 14,5 assistências, quase 15 assistências por jogo. Imagina o cara toda temporada, todo jogo, Eu tô 15 assistências, 15 assistências. O John 15 Stockton assistências. me faz acreditar nas teorias da conspiração de que nos anos 90 a imprensa inflava o número dos caras, tá ligado? Porque não é possível, mano. A gente colocou aqui a estatística de que o John Stockton, ele tem tanta assistência que mesmo que o Chris Paul, que já tá na 20ª temporada dele, joga mais 5 anos, dando 10 assistências por jogo em 82 jogos, não passa. Cara, e o John Stockton concorreu ao MVP em 11 dos 18 temporadas. Ele tava entre os top 15. E Cara, liderou a eu sugiro liga uma em coisa, roubos. Marcos. Vamos deixar o John Stockton ali embaixo. Não vamos nem mexer, porque eu acho que a gente tem um candidato muito forte ao primeiro lugar. Você quer colocar ele... Não, eu quero deixar ele ali, paradinho, deixa ele. e no final a gente decide se ele vai entrar como melhor ou se a gente vai trocar ali com um crime não ter. Beleza. Aí, quem mais nós temos ali? Chris Webber. De cara, Agora, na lata.
Agora nós temos o Chris Webber, que 21 pontos por jogo, 10 rebotes por jogo, 4 assistências, vai direto na cara, na lata. É um crime, literalmente, não ter, porque foi um crime que tirou o título dele da NBA. Quer falar sobre isso? Olha, eu não sei se vocês sabem disso, mas lá em 2001, 2002, o Kings jogava um jogo 7 contra o Los Angeles Lakers e o Tim Donaghy, que era o árbitro daquele jogo, confessou que ele foi pago para dar a vitória pro Lakers. E isso é uma coisa publicamente já falada. Tem uma série sobre isso, tem uma série no Netflix sobre isso. Né? Então, o Kings, que era um time super forte, o time titular era o Mike Bibby, o Doug Christie, o Peja Stojakovic, Chris Webber e o Vlade Divac, com Bobby Jackson no banco. O Scott Pollard também estava naquele time, também jogava bastante. Que marca essa geração que começou a assistir NBA ali nos anos 90 pro início dos anos 2000. Já falei isso em outro vídeo, mas, cara, todo mundo que eu conheço que tem seus 40, 50 anos lembra desse Sacramento Kings. Sim. E fala desse Sacramento Kings. É insano. Não, um time muito bom, assim. E, cara, assim, o Chris Webber também, só vou falar um pouco dele, média de 20 pontos, mas a melhor temporada dele foi essa mesma temporada de 2000, 2001, 27 pontos por jogo, 11 rebotes, ficou em 4º lugar em MVP nessa temporada, já ficou em 7º lugar algumas vezes, então assim, era um Rookie of the Year também, liderou a temporada, a NBA em rebotes, uma temporada em 99, então realmente era um craque, mano, assim, e ele jogava numa época que era ele, Dirk Nowitzki, Tim Duncan, Kevin Garnett, até o Antonio McDyess, Jermaine O'Neal, Rasheed Wallace, o ala pivô daquela época ali, era surreal, mano. Vin Baker, Glenn Rice, tinha muitos jogadores muito bons jogando ali naquela posição do 4, né, assim, ala pivô. E o Chris Webber era meio que um desses caras. Cara, eu colocaria um crime não ter também, porque realmente um crime aconteceu pra ele não ter. Eu tô falando, literalmente assim, ele precisa crime. estar ali. Não faz sentido ele sair em outro lugar. É um crime. E aí a gente vai tirar quem dali, mano? Deixa por agora. Depois nós... Coloca ele em um crime. Coloca um crime por agora. Nós vamos debater aí. Tá. E o último ali é o... Russell Westbrook. Russell Westbrook. Cara, o Westbrook eu acho que é a definição, claro, de merecia muito. Assim, um crime não ter também pro Westbrook é um tremendo exagero. Westbrook, carreira, 21 pontos por jogo, 7 rebotes, 8 assistências. Todo mundo sabe que é o líder em triple-doubles da história da NBA. É um jogador que ele já foi cestinha da NBA 2 vezes, ganhou MVP também em 2016, 2017. Foi top 5 em MVP 4 vezes na carreira. Então, realmente, assim, aquelas temporadas ali dele em OKC, tava jogando muito. Vou botar ele não merecia muito. Eu acho que é até indiscutível pra ele se merecia muito. Seria legal é fogo também, porque, pô, seria muito mais legal o Westbrook ter um título pelo personagem que ele é mesmo na história da NBA. Então, olhando isso agora, com o Jalen Stockton só sozinho ali embaixo, cara, quem é o melhor jogador? Coloca o John Stockton em um crime não ter por agora, porque ele vai subir ou ele vai descer. Tá, vamos definir aí. Primeiro a gente tem que definir quem desce desse um crime não ter. Porque vamos ter que ter só 5. Então um vai ter que subir. Agora nós temos... Eu acho que a gente vai ter que descer esse Chris Webber aí, hein? Mas foi um crime, né? Foi um crime, de fato, literalmente, mas... Pô, falar que ele merecia mais que o Chris Paul, mano, será? Tu que é um cara que... Gente, o Marcos... É dos anos 90, nasceu em 90, né? 90. Nasceu em 90, nasceu nos Estados Unidos. Acompanhou muito de perto tudo isso, né? Muito mais do que qualquer brasileiro, provavelmente, porque a informação que a gente tinha aqui era muito menor do que você. De informação da época. Então, eu vou deixar essa na sua mão, mas eu vou te falar como uma pessoa que começou a assistir NBA em 2010. É muito estranho pra mim ouvir que Chris Webber merecia mais um título do que o Chris Paul. Eu acho que o Chris Paul era um jogador melhor. Mas eu só tô zoando, porque realmente... assim... Não, porque eu dei o gancho bom do crime, né? Um crime, pô! O Chris Webber não tem um título. Então vamos descer o Chris Webber. Podemos descer ele pro merecia muito. E agora um crime não ter, a gente vai ter que ter uma opinião aí bem incisiva, hein, cara? Porque a gente tem Charles Barkley,
Karl Malone. Quem é o melhor jogador? Olha... Então, Egi, coloca o Chris Webber aí no merecia muito, obrigado. Cara, vamos de Charles Barkley. Eu tô entre Karl Malone e o Charles Barkley. Eu tava Porque o Charles Barkley foi MVP uma vez. Stockton, pela loucura, assim, dele ser um armador realmente muito fora da curva, ser um grande ídolo do Jazz, que pra mim é o time que mais merecia um título e não teve esse título. Mas, não dá pra dizer... Isso é que a gente tá falando. O melhor. A gente tá falando maior, a gente não tá falando mais ídolo, a gente tá falando melhor. Como jogador. E aí, cara, melhor talento. O que nós queremos falar, assim? Nós queremos o melhor... O que de talento... Isso que vai parecer insano. Mas eu acho de talento, o James Harden é o jogador mais talentoso. Habilidade... É porque, assim, cara... Mas na defesa ele era um... Porque eu não vi ninguém... Eu não vi o Charles Barkley jogar. Eu não vi Karl Malone jogar. Eu sei muito bem o que era o James Harden em 2017, 2018, 2019. Eu vi esse cara bater de frente com o Curry. Eu vi, sim, o James Harden. Substitui aí. Sim. Bota o Rockets ganhando os títulos que o Warriors ganhou. Talvez o Harden fosse considerado o maior arremessador da história. Óbvio que eu tô num que não chega a lugar nenhum. Mas, cara... Vou de James Harden. Vou valorizar minha geração. Vou valorizar o basquete mais recente. Vou valorizar esse small ball. Vou valorizar um cara que ajudou o Curry a revolucionar o jogo. Cara, eu não consigo colocar o James Harden como o melhor jogador que... Eu também não, mas você jogou esse papo do James Harden e eu fui na onda. Não, eu acho que o mais talentoso é o James Harden. Bota o James Harden. Não consigo. Vai dar discussão na internet, o pessoal vai ficar puto. Não, assim, James Harden é maior que o Charles Barkley! Seus leigos! Eu tô entre o... Cara, talvez o Charles Barkley, mano. Olha, eu não vi Charles Barkley jogar, mas ele ganhou um MVP numa época em que, porra, ganhar um MVP era muito difícil. Karl Malone fez mas o James Harden também ganhou um MVP numa época que era muito difícil. O que fode o Karl Malone é tudo que ele fez fora de quadra. E deixar ele num crime também é justo. Faz sentido. Vamos deixar ele aí. Cara... O Charles Barkley também cometeu vários crimes também. Você já ouviu quando ele foi... Nunca ouvi falar. Não? Depois eu te falo, em off. Vamos botar o James Harden, cara. Eu acho que o James Harden é o assim, pra mim qualquer um pode botar aí, gente. Porque a gente tá aqui sentado falando bobagem, discutindo. Eu acho que qualquer um deles pode entrar e não seria injusto, não, tá ligado? Não seria injusto. A gente só tem que decidir quem a gente quer botar ali. Eu acho que o James Harden tem credenciais. Vou de Charles Barkley. Para o ímpar? James Harden. Nós nem escolhemos quem é pá, quem é ímpar. Ué, tu falou... Nós não falamos nada. Você falou pá ou ímpar. Você falou literalmente pá ou ímpar, eu só joguei e você ganhou. Ganhou! Tá gravado aqui. Não, gente, vamos deixar o James Harden porque eu acho que vai gerar debate. Deixa o James Harden. Vai gerar um aí. debate legal na internet, mas a realidade, cara, eu acho que desses 3 finalistas ali, James Harden, Charles Barkley e Karl Malone, qualquer um dos 3 poderia ser colocado ali, indiscutivelmente. Indiscutivelmente não, né? Porque a gente tá discutindo pra caramba aqui. Mas eu acho que seria justo. O que você achou da nossa lista aí? Acho que não muda nada, né? Vamos continuar sem anel, né? Pelo que eu entendi. Sabe o que seria engraçado? Sabe o que seria engraçado? Se o James Harden fosse lá e ganhasse o título esse ano. Aí esse vídeo não vai valer nada depois. Então vamos tirar o James Harden? Vamos trocar? Coloca o Charles Barkley. É melhor, bota o Charles Barkley aí, porque a gente não pode correr o risco desse vídeo sair da eternidade, entendeu? Desse vídeo ter prazo de validade. Esse vídeo tem que ficar registrado na eternidade. Longo prazo. Então o melhor jogador sem título tem que ser o Charles Barkley. Charles Barkley. Essa ordem, o que você acha dessa ordem aí do um crime não ter? Cara, assim... Tem um James Harden com um MVP em frente de 2 caras que tem 2 MVPs. Não, mas essa coisa de MVP é relativa, né? Assim, eu acho que o Karl Malone é maior que o James Harden. Eu acho que é o que você falou. Pesa muito o fora de quadra dele. Infelizmente pesa, porque pelo amor de Deus. Steve Nash muito contestado. Não é maior do que o Harden. Não é maior que o Harden. Chris Paul também não. John Stockton também não.
Assim, essa lista ali, cara, se a gente for organizar, vai ser sua opinião, né? Entre esses 5 que estão ali. É sua opinião. O resto... Tá legal, eu gostei. Pra mim tá de boa, mano. Gostei bastante. Pra mim tá de boa. Talvez eu coloco... Eu coloco o George Gervin no primeiro do Seria Legal. Só porque cestinha da Liga 4 vezes. Isso dá pra mudar uma coisinha 3. ou outra ali. Talvez inverter um jogador com outro. Mas a base disso aí tá perfeita. Na minha opinião, tá perfeita. Eu acho que é difícil discordar disso aí. Sim. Da base, né, que a gente formou, é muito difícil. Eu consigo... Se alguém quiser chegar aqui no estúdio e debater com a gente, eu fico 5 horas defendendo essa lista aí. Vamos divulgar um formulário pros seguidores que discordarem da gente se inscreverem pra virem aqui sentar com a gente e discutir. Isso é uma boa, hein? E eles vão ver que eles estão errados, porque a gente ensina o público sobre basquete, né? Já falei, vocês têm que pegar o caderninho. É o formador de opinião. A gente dá aula aqui, gente. Vocês têm que pegar o caderninho e anotar tudo que a gente tá falando minuciosamente, sem perder nenhum capítulo. Cara, eu gostei dessa lista, cara. Eu realmente, assim... Eu sei que a galera... O que você acha que a galera vai mais debater e cornetar a gente? Eu já sei que... Eu acho que é o Allen Iverson. Eu também. O Allen Iverson tem muito fanboy, né? As pessoas são muito apegadas ao Allen Iverson. A galera vai falar assim... Como assim o Allen Iverson não tá aqui? Mas... É muito difícil, cara, assim, tem uns jogadores... Assim, e é foda, assim, se você me perguntar hoje quem é melhor, Steve Nash ou Allen Iverson, eu vou falar Allen Iverson. Mas quem mereceu mais ter um título? Isso que é diferente. Essa é a discussão, a galera não pode confundir já só melhor por melhor. Porque o Iverson... Melhor em busca de um título. O Iverson, em termos de jogar em um time competitivo, só teve umas 2 ou 3 temporadas. É foda. O Nash, ele tava como um dos concorrentes ao título por 5 temporadas, 7 temporadas ali, nos anos do Dallas, até os anos do Phoenix. Ele tava ali, assim, realmente competindo para ganhar o título. Mesma coisa com, obviamente, o Karl Malone foi para 2 finais. James Harden nunca foi para uma final, mas teve ali, estava perto. Charles Barkley já foi para final. Chris Paul já foi para final. A realidade, vamos botar a realidade pra galera? Cara, dá pra botar uns 10 aí, que é um crime não ter. Tá ligado? Eu acho. Mas a gente quis também, né, fechar pra fazer um tier list mais organizado, fechar em prateleiras. E eu acho que a nossa definição ficou muito, muito, muito realista. Muito próxima da realidade. Vai ser difícil pra galera cornetar a gente hoje. Eu acho que a galera vai cornetar o Iverson. Talvez uns caras mais velhos vão falar sobre o Elgin Baylor. Pô, ele era o LeBron James, antes de ser o LeBron James. Os fanboys do Westbrook, com certeza vão falar... Nem a pau, o Westbrook é pior que o James Harden. Pô, você acha que o Steve Nash é melhor que o Westbrook? Pô, você acha que o... Chris Paul é maior, muito Chris maior Paul, que o Nash. Né? Muito maior que o Harden. E engraçado que você tem... atrás do Harden, vocês são loucos. Nós temos 4 armadores ali no um crime não ter um título, né? Então, realmente. Isso meio que mostra também talvez a força ali dos armadores ser líderes desses times aí. Aí o Sean Kemp em último, acho que ninguém vai cornetar cravamos isso. Aí. Ninguém vai cornetar tranquilamente. Isso. Gostei muito dessa lista. Fechamos? Fechamos. Galera, é isso. Os melhores 20 jogadores que nunca ganharam título. Nós decidimos aí que o Charles Barkley é o melhor jogador sem um anel. Se você quiser dar o anel para ele, só mandar um anel para ele. Daríamos o anel pro Charles Barkley. Daríamos o anel para Charles Barkley. E o Sean Kemp não merece o nosso anel. Não daríamos o anel. Então, fica assim, galera. Deixa aí nos comentários se nós erramos, se vocês concordam, se vocês discordam. E deixa aí também outros temas, outros tópicos, outros assuntos que você quer que nós abordamos aqui no Tijoladas, que esse é um programa onde nós falamos de literalmente qualquer coisa, qualquer formato que você quiser. Nós vemos aqui, nós tijolamos esse negócio até anoitecer aqui, literalmente, nem sei que hora que são, mas com certeza é noite agora. Meia-noite já que a gente tá gravando pra vocês. Então, nunca fala que eu nunca fiz nada pra você, tá? É isso, galera. Central do Basquete. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho, faz a boa pra nós e segue a gente nas redes sociais.